a terra. Então a dracma simplesmente foi sumindo dos cofres da época. Agora quem tinha uma dracma tinha um grande tesouro. Quem possuía uma dracma tinha para si uma grande riqueza, uma grande estima. Presta atenção que eu vou entregar algo da parte de Deus. Agora a dracma, agora simplesmente ela já não tinha mais poder de comprar ou de vender. Agora a dracma, ela era usada nos rituais, e um dos rituais aonde a dracma era entregue era o ritual chamado casamento. O casamento para os judeus, ele é feito em 3 partes. Presta atenção, dobre sua atenção para você entender a revelação desta mensagem no final. Então logo a dracma, ela era entregue no casamento, e eu disse que o casamento era feito, Samuel, em 3 partes, meu amigo. A primeira parte era um acordo, até mesmo muitas das vezes político, ou às vezes um acordo até mesmo interesseiro, financeiro. Agora o pai do moço, ele procuraria o pai da moça e diria ao pai da moça: eu tenho observado que a sua filha é uma moça zelosa, é uma moça que teme a Deus, é uma moça que cuida dos bens da casa. Eu tenho observado que a sua filha não é qualquer moça, que não quer compromisso, que não quer viver de qualquer jeito, não. Eu observei que ela sabe cozinhar, eu observei que ela sabe passar, eu observei que ela sabe costurar, é uma moça prendada. Diga-me, meu amigo, quanto custa a tua esposa, quanto custa a tua filha para ser esposa do meu filho? Aí agora o pai da moça, ele diria: olha, você pode até mesmo entregar a minha filha para o seu filho, mas tem um porém. Qual é o porém? Não é de graça, não é de graça. Dai-me um dote que ela custa. Então a primeira parte do casamento era a parte do acordo. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: você foi comprado. Diga para ele: você foi comprado por um preço muito alto. Diga: não foi de graça. Diga: alguém investiu em você, alguém olhou para você e disse: é ele mesmo que eu quero, é ela mesmo que eu quero. Ainda que muitos não olham qualidade em você, existe o pai do noivo que decidiu investir tudo na minha vida e na tua vida. Se existe alguém aqui que foi comprado, levante a tua mão e dê um brado de glória para Deus. Agora, a primeira parte era o acordo, e o dote era tão caro na época, varões, que tinha que ser um valor que fosse capaz de suprir todas as necessidades da noiva na falta do esposo. Uma vez que o esposo morresse, o dote era tão caro que ela não poderia casar com outro, ela ia se vestir de luto. Não é como hoje, que os maridos morrem hoje, amanhã a esposa aí no mundo já está com outro. Não, naquela época o negócio era sério. Então o dote tinha que ser o suficiente para aquela mulher viver o resto da vida inteira. Qual era a segunda parte? A segunda parte no casamento era a palavra morfeia. A palavra morfeia no original significa noivado. É como se fosse um compromisso. O pai agora trazia a noiva até o noivo e dizia: olha, chegou o dia de você encontrar o seu noivo. A noiva vinha vestida de branco, presta atenção, vestida de branco da cabeça até a ponta dos pés. O seu rosto estava coberto, ele não podia ver ela. A única coisa que ele podia ver eram as suas mãos. Ele enxergava as mãos e enxergava enxergando as mãos, ele sentia, ele tocava nas mãos dela e logo saudava ela, dava a ela uma palavra linda de saudação, meio que romântico. Ele apertava as mãos dela, ela ouvia a voz dele e ele só podia ouvir a voz dela. Agora, quando ela vinha vestida de branco, presta atenção, ela vinha tímida, com a cabeça baixa, o pastor Aristeu, porque ele
não podia ver a face dela. Era uma vergonha se ele visse o rosto dela antes de casar. Então ela vinha naquele ritual e ficava ali perto dele. Quando ele chegava perto dela, ele pegava nas mãos, e ali nas mãos dela, ele entregava nas mãos dela a uma coisa chamada 10 dracmas. As 10 moedas de prata era entregue para ela. Agora ele levantava o véu, e quando levantava o véu, os dois olhavam um nos olhos do outro. Naquela hora eles se apaixonavam. Agora eles ficavam simplesmente enamorados um pelo outro. Agora faziam-se o ritual, a família ali estava, todos usufruindo daquilo, todos aplaudiam, e ela ia toda tímida, voltava para o seu lugar. Passavam-se agora muito tempo, eles não podiam mais se tocar. Alguns casos raros na Bíblia, como o caso de Maria, diz que o pai, ele desposava a filha, ou seja, Maria, ela morava com José, mas ainda não tinha conhecido ele. Já era esposa, já era entregue, mas não tinha conhecido ela ainda. Então, agora, em muitas das vezes os casos, ela voltava para a casa do pai. Quando voltava para a casa do pai, o noivo também ia para a casa do seu pai. Agora ficava o coração de ambos angustiado, não vendo a hora de se encontrar novamente. Agora o coração deles batia acelerado. O coração do noivo, pastor Aristeu, ficava contando acelerados dias de poder encontrar de novo a sua noiva. Ela ia para casa, e indo para casa ela levava consigo as 10 dracmas, e ela tinha que guardar aquelas moedas. Era tão importante ela guardar. Era como se o noivo tivesse dado as moedas e dizendo: eu quero ver se você é uma mulher leal. Eu quero saber realmente se você é uma noiva fiel. Eu quero saber realmente se você vai ter capacidade de guardar o pacto que eu fiz contigo diante de todo o mundo. Então ela levava as moedas como símbolo de fidelidade. Ela teria que guardar aquelas moedas. Ninguém poderia levar uma sequer. Para algumas pessoas que perdem uma coisinha pequena, dizem: ah, isso é coisa pequena. Mas para aquela mulher, perdeu uma dracma, deixou ela perturbada. A história vai dizer: igual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, ela não simplesmente acende a casa, varre a casa, acende a candeia, varre a casa e procura insistentemente até achar. E achando, ela chama a amiga, ela chama as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha dracma perdida. Então logo a história vai dizer que aquela mulher leva, olha para mim por favor, ela leva as 10 moedas para casa, mas como eu disse, ela tinha que guardar, ela tinha que zelar. Ninguém poderia roubar, ninguém poderia tocar, ela não poderia emprestar, ela tinha que zelar, pastor. Se ela ia dormir, as 10 dracmas iam com ela. Por quê? Porque ela estava dizendo: eu não sei que hora o noivo virá, mas quando ele vir, se eu estiver dormindo, pelo menos a minha honra estará comigo. Então logo a história vai dizer que não sabe o que aconteceu. Quem sabe um dia ela vai para o ciclo de oração, e quando ela vai para o ciclo de oração, ela está dizendo: eu vou alegre, porque as minhas dracmas estão comigo. Se ela acorda de manhã, as dracmas estão junto. Se vai tomar banho, as dracmas vai junto. Por quê? Porque ela está dizendo: eu fui escolhida dentre uma multidão para poder honrar o noivo, e acontece o que acontecer, eu não vou perder aquilo que ele me deu. Pega a mão desse crente e diga para ele: você é a noiva dessa história. Diga: você é a noiva dessa história. Diga: Jesus já veio até a terra. Diga: Jesus já veio até a terra e te entregou o que era dele mais precioso.